Olá a todos! Na nossa juventude, a vida é um mar de gente. Temos tantos amigos, tantos conhecidos, tantos companheiros de viagem. Mas à medida que os anos passam, essa paisagem humana começa a mudar. A vida já não é o que era. Alguém parte, alguém muda, e no fim de contas, quando olhamos à nossa volta, percebemos que as pessoas em quem podemos verdadeiramente confiar se contam pelos dedos de uma mão. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre um tema que a todos nos toca, mais cedo ou mais tarde. Na velhice, há apenas 3 pessoas em quem podemos realmente confiar. E é fundamental não escolher as pessoas erradas. A escolha de com quem partilhamos os nossos últimos anos é uma das decisões mais importantes que tomamos, para que possamos chegar ao fim da nossa jornada sem arrependimentos. Mas então, quem são essas 3 pessoas? Peço que fiquem comigo até ao fim, pois o que vamos conversar é de uma importância vital. A primeira e mais importante pessoa, o nosso pilar mais seguro, somos nós mesmos. Quando somos jovens, o nosso mundo está cheio de amigos e colegas. As nossas relações parecem infinitas, como um céu vasto e sem nuvens. Mas com o passar dos anos, quem é que realmente fica ao nosso lado até ao fim? Há um velho ditado, aqui em Portugal e um pouco por todo o mundo, que diz algo como: se te apoias numa montanha, ela pode desabar. Se te apoias numa pessoa, ela pode partir. Muitos de nós, ao passar a barreira dos 60 anos, sonhamos com uma velhice tranquila, imaginando os nossos dias rodeados pela família e pelos amigos. Esperamos que cuidem de nós, que nos façam companhia. Mas a realidade, meus caros, muitas vezes não é assim tão doce. Nas tempestades da vida, a única pessoa que pode verdadeiramente segurar o nosso guarda-chuva somos nós mesmos. Ninguém mais. Há uma antiga parábola que ilustra isto na perfeição. Um homem, sentindo-se perdido e a braços com grandes dificuldades, foi a um templo procurar consolo e pedir ajuda a uma figura sagrada para superar a sua situação. Para sua grande surpresa, ao entrar, encontrou a própria figura sagrada a rezar a si mesma. Confuso, o homem aproximou-se e perguntou: "Oh grande mestre, por que reza a sua própria imagem? Não é assim que nós vimos pedir ajuda?" A figura sagrada respondeu com serenidade: "Porque também eu tenho as minhas dificuldades. E compreendi, há muito tempo, que em vez de depender dos outros, o mais importante é acreditar em mim mesmo." Estas palavras deveriam despertar algo em todos nós. Os problemas da vida são universais, todos os temos. Se depositarmos todas as nossas esperanças nos outros, se a cada dificuldade que enfrentamos corremos a pedir ajuda, acabaremos por cair num ciclo vicioso de dependência. E ao fazê-lo, perdemos a nossa própria força, a nossa capacidade de nos erguermos. Muitas pessoas, ao chegar aos 90 anos, pensam: pronto, agora já posso finalmente descansar e deixar que os meus filhos cuidem de mim. Mas pensem bem. No momento em que abdicamos da nossa capacidade de cuidar de nós mesmos, estamos a trancar-nos numa prisão de fragilidade. Não há nada neste mundo que não venha acompanhado das suas próprias dificuldades. Se continuarmos a depender dos outros e se as nossas expectativas não forem correspondidas, a nossa vida transformar-se-á numa sucessão de desilusões. Mesmo a família mais próxima, as pessoas que mais nos amam, por vezes não conseguem compreender a totalidade do sofrimento ou das preocupações que carregamos. A pessoa mais importante na sua vida, aquela que nunca o abandonará, é você mesmo. Pense nisto por um momento. Se você tiver saúde, se mantiver a mente sã e se for o mestre do seu próprio destino, a traçar o seu caminho com a sua própria vontade, não será isso a coisa mais maravilhosa de todas? Não importa quantos obstáculos encontre, não importa quantas vezes caia, a única pessoa que o pode levantar e fazer continuar a caminhar no meio da tempestade é você mesmo. Na vida, não precisamos de aplaudir o sucesso dos outros com inveja ou cobiçar o que eles têm. Se há algo que você deseja, trabalhe arduamente para o alcançar. Não dependa de ninguém. Não espere a ajuda de parentes ou amigos. Mesmo que saiba de antemão que irá enfrentar inúmeros desafios, estabeleça o seu objetivo e persista até o fim do caminho. Porque o lugar que o fere, o lugar que o desafia, é também o lugar que o torna mais forte, mais resiliente. A vida nem sempre é um caminho plano, e nem todos nós temos um guarda-chuva para nos proteger da chuva. A criança que não tem guarda-chuva
tende a aprender a correr mais depressa. A vida está cheia de dificuldades, sim, mas vamos enfrentá-las com um sorriso. Só podemos ter uma colheita abundante se formos nós a semear. A felicidade na vida não é algo que nos é dado pelos outros, é algo que criamos com as nossas próprias mãos e com o nosso próprio coração. O mundo que construímos para nós mesmos é sempre o mais belo. O que obtemos através do nosso próprio esforço é o que tem verdadeiro valor. Para o resto da sua vida, não se sinta inferior por olhar demasiado para a vida dos outros. Você é a versão mais perfeita de si mesmo, e a sua paisagem é a mais bela de todas. O maior apoio na vida, no final de tudo, não é outra pessoa, é você. Aprenda a amar-se, a viver para si e a construir uma vida que o faça feliz. Esta é a lição mais importante que todos nós devemos guardar no coração. O segundo pilar, o melhor companheiro, é o seu parceiro de vida. Ao longo da nossa existência, temos muitas relações: pais, filhos, amigos, colegas. Mas quem é que nos acompanha verdadeiramente até o fim do caminho? Quando passamos dos 60, a pessoa que estará conosco por mais tempo não são os nossos pais, que a natureza levará antes de nós, nem os nossos filhos, que casarão e seguirão o seu próprio rumo. A pessoa que enfrentará consigo as últimas tempestades da vida, que partilhará as alegrias e as tristezas, é o seu cônjuge, o seu companheiro ou companheira. O amor tem nuances diferentes em cada fase da vida. Quando somos jovens, amamos por paixão, por curiosidade, pelo desejo de possuir uma parte do coração de alguém. Mas quando envelhecemos, o amor já não é apenas um aperto de mão apressado ou um juramento feito de ânimo leve. É um carinho e uma gratidão que só duas pessoas que passaram por muitos altos e baixos juntas podem verdadeiramente compreender e valorizar. Lembro-me de um casal de idosos, meus vizinhos, que eram a admiração de toda a rua pelo amor e pela dedicação que tinham um ao outro. Casaram jovens e tiveram uma vida familiar harmoniosa e feliz. Há alguns anos, infelizmente, a senhora foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. Esta doença não só afetou sua memória, como tornou a sua vida cotidiana imensamente mais difícil. Mesmo assim, o marido nunca pensou em deixá-la ou em pedir ajuda de outra pessoa para cuidar dela. Pelo contrário, ele procurou por si mesmo formas de ajudá-la. Chegou mesmo a aprender a tocar um teclado eletrônico, na esperança de que a música pudesse acalmar a confusão na mente dela. Todas as manhãs, sentava-se ao lado dela, guiando-a suavemente, tecla a tecla, nota a nota. Aquela imagem não era apenas de amor, era de algo ainda mais sagrado. Era a responsabilidade, o sacrifício e o afeto profundo entre marido e mulher. Há uma frase que diz: os casais jovens vivem de encontros, os casais idosos vivem de gratidão. À medida que envelhecemos, especialmente quando a nossa saúde começa a fraquejar e a vida nos apresenta mais desafios, sentimos de forma ainda mais clara a importância do nosso parceiro. O que ele ou ela nos dá não é apenas consolo, é o calor e a segurança de saber que temos alguém ao nosso lado, alguém em que nos podemos apoiar, alguém que cuida de nós e de quem nós cuidamos. Há algum tempo, li uma história sobre o amor de um casal centenário. Numa fotografia, estavam os dois sentados lado a lado, olhando para a câmera, mas com um olhar que parecia ver um futuro ainda mais distante. Os seus rostos estavam cheios de rugas do tempo, mas os seus sorrisos eram felizes e radiantes. Vestiam roupas simples e a sua postura não exalava luxo, mas sim o encanto e a paz de quem passou uma vida inteira junto. O artigo dizia que a senhora tinha 106 anos e o senhor 109, viviam em Los Angeles e estavam juntos há 87. Quando um jornalista lhe perguntou como tinham conseguido manter um afeto tão grande durante tantos anos, o velhinho sorriu com ternura e respondeu com palavras muito simples, mas carregadas de amor. O que eu mais quero fazer é fazê-la sorrir todos os dias. Quando ela está comigo, só quero ouvir o som da sua gargalhada. Por isso, todos os dias, penso em como a posso fazer sorrir mais. A senhora, por sua vez, acrescentou: e o que eu mais quero é que ele coma bem, com saúde e feliz.
Ainda hoje vou todos os dias ao mercado comprar legumes e fruta fresca para cozinhar para ele. Estas duas frases, tão simples, contêm um universo de amor e de cuidado. Quando casamos, não é apenas o início do amor, é também o início de uma confiança mútua, de respeito e de lealdade. O nosso parceiro de vida não é apenas o companheiro que nos acompanha ao longo da jornada. É uma parte essencial da nossa vida, uma fonte de motivação que nos ajuda a superar as dificuldades. Os jovens podem falar de amor com paixão, mas o amor na velhice é o amor verdadeiro. É um sentimento que não precisa ser expresso por palavras, basta um olhar para que ambos se compreendam perfeitamente. É um "acredita em mim, estarei sempre contigo". Mesmo que o tempo ou o espaço os separe, essa amizade não se desvanece e a saudade um do outro nunca acaba. A vida é cheia de altos e baixos, e é por isso que cuidamos, acompanhamos e valorizamos quem está ao nosso lado. Quando envelhecer, aprenda a amar e a valorizar a pessoa que está ao seu lado, porque o seu parceiro de vida é a pessoa que pode ir consigo até o fim do caminho, a pessoa que continuará a viver de mãos dadas consigo nos anos que lhe restam. A terceira grande ajuda, a maior bênção, são os nossos filhos. Ao longo de toda uma vida, a maior bênção que podemos ter é criar filhos que nos respeitam e amam. Os filhos são como uma lâmpada quente, suficiente para iluminar o resto da vida dos seus pais. Embora seja um doce fardo, pensar nos nossos filhos garante que o nosso coração nunca se sinta solitário. Há um ditado que diz que cada filho traz a sua própria bênção. Ao chegar à velhice, os pais não precisam de se preocupar em excesso com os filhos, nem de depositar neles toda a sua energia e esperança. É comum ouvirmos dizer que criamos os filhos para que eles sejam o nosso apoio na velhice, mas, na verdade, como já vimos, o único apoio verdadeiramente infalível somos nós mesmos. Devemos sentir gratidão pelos nossos filhos, por trazerem alegria, risos e um sentido de plenitude à nossa vida, mas não devemos colocar todas as nossas expectativas nos seus ombros. Uma famosa psicóloga britânica, Sylvia, disse uma vez algo muito profundo. Todo o amor neste mundo tem como objetivo a união, mas há um amor cujo objetivo é a separação, o amor dos pais pelos filhos. O amor dos pais é incondicional, não espera nada em troca. Mas, ironicamente, enquanto os pais desejam que os filhos se tornem independentes para não precisarem de depender deles, os próprios pais se tornam cada vez mais dependentes dos filhos. Fazemos de tudo para ajudar os nossos filhos a crescer da forma mais completa possível. Investimos nos seus estudos, desenvolvemos os seus talentos, inscrevemos-los em atividades extracurriculares. Acreditamos que lhes estamos dando uma base sólida, asas fortes, para que possam voar alto e longe. No entanto, à medida que o filho cresce, deixa de precisar da orientação dos pais. E é aí que, paradoxalmente, os pais se tornam ainda mais dependentes. Cada alegria, cada tristeza, cada pensamento e ação dos pais passa a girar em torno do filho. Se o filho está triste, os pais se preocupam. Se está feliz, alegram-se. Este amor e sacrifício, embora pareçam nobres, se não tiverem um fim, tornam-se uma amarra invisível que magoa tanto os pais como os filhos. Ver os nossos filhos viverem bem, felizes e de forma independente, é o maior consolo e a maior bênção para um pai e uma mãe. Um dia, os filhos terão de deixar o ninho para construir as suas próprias vidas. Se os pais pensarem que os filhos são a sua única razão de viver, sentir-se-ão desiludidos, vazios e perderão a vontade de viver quando eles partirem. Essa solidão e tristeza podem infiltrar-se nas suas vidas, tornando a velhice aborrecida e dolorosa. Portanto, quando a velhice bater à sua porta, aprenda a cuidar de si e a contar consigo mesmo. Quando pensar nos seus filhos, que eles sejam uma fonte de encorajamento emocional e de alegria, mas não os transforme no pilar central de toda a sua vida. Os pais precisam de ter a sua própria vida, de saber cuidar de si e de criar a sua própria alegria. Dessa forma,
Cada vez que se reencontrarem com os filhos, será um momento de felicidade e amor, e não de espera cansada e expectativa. O amor por um filho não é possessão, é proteção, e na altura certa é saber largar a mão. Mesmo que os nossos filhos saiam de casa para construir a sua própria felicidade, os pais precisam de aprender a viver uma vida livre e plena, sem depender de ninguém. Para que uma pessoa possa ter uma velhice serena e tornar a sua vida mais interessante, existem estes 3 apoios fundamentais: nós mesmos, o nosso parceiro e o afeto da nossa família. Lembre-se sempre que a velhice não significa o fim. É um novo capítulo da vida. E se soubermos viver livremente, amar-nos e valorizar-nos, este capítulo ainda pode ser explorado, desfrutado e apreciado. A felicidade chega a quem sabe largar na altura certa e a quem sabe criar a sua própria alegria. Que a sua velhice seja preenchida com dias tranquilos, onde o riso dos seus filhos seja uma fonte de alegria, mas que ainda assim você mantenha o controle da sua própria vida. Os filhos são uma parte, mas o resto é você. E é você quem determina a felicidade da sua vida. A vida é uma longa viagem, com uma mistura de emoções, alegrias, tristezas, dificuldades e desafios. Quando envelhecemos, o que mais desejamos não é luxo, fama ou dinheiro, mas sim paz de espírito, amor e a companhia das pessoas que realmente importam. Não importa por quantos altos e baixos tenha passado, o seu parceiro é a pessoa que estará ao seu lado, partilhando todos os momentos preciosos. Mesmo que estejam longe, os seus filhos serão sempre uma fonte de encorajamento espiritual, um raio de luz que lhe dá calor e segurança. Mas, acima de tudo, o seu maior apoio e o seu melhor amigo é você mesmo. Saiba amar-se e cuidar de si, porque só quando você for forte e autossuficiente poderá trazer alegria e paz àqueles que ama. Muito obrigado por ter dedicado seu tempo a ouvir estas palavras. Desejo, do fundo do coração, que você e os seus entes queridos possam ter sempre uma vida de paz e plenitude. Se acha que este vídeo foi útil e o inspirou a agir, comente com o número 1. Se não, comente com o número 0. O seu comentário é muito importante para nós. Desejo-lhe muita saúde e felicidade. Muito obrigado pelo seu precioso tempo. Um grande abraço e até a próxima!